Abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 29. Nós vamos pedir orientação a Deus em nome de Jesus Cristo. Pai, nós confiamos nesta noite no Senhor, que é aquele que nos dá o alimento que precisamos para o dia de hoje. Que as águas venham a fluir e a se transbordar nos lares que estão nos vendo em nome de Jesus. Que sua presença seja clara, inconfundível no meio de nós. Pois nós invocamos o Rei dos Reis e nos almejamos por sua presença aqui. Usa minha vida, Pai, pela sua graça e misericórdia, eu lhe peço. Amém e amém. Concordamos, queridos? Então vamos lá. Gênesis capítulo 37, versículo 28. Bom, vamos seguir o curso do nosso estudo, vinculando com aquilo que nós estudamos a semana passada, para nós entendermos hoje aquilo que Deus quer que nós entendamos, né? Pois a semana passada nós estudamos a passagem que revela o que os filhos de José, os 11 filhos, não de José, de Jacó, os 11 filhos de Jacó fizeram com seu irmão José, né? Pela inveja, pelo ódio, foram induzidos os filhos de Jacó. Eles foram induzidos por Satanás, claro, para planejar a morte de José. O colocaram numa cova e ali decidiram apenas vendê-lo como escravo para uma caravana ismaelita que passava por lá, né? E que iria para o Egito. Então, os 11 irmãos de José, por maldade, por inveja, pegaram seu irmão menor, José, e o lançaram numa cova, machucaram ele, tiraram a túnica que o próprio pai Jacó tinha lhe dado e assim o venderam como escravo. A qualquer preço, os filhos rebeldes de Jacó tentaram roubar os sonhos de José. Tentaram roubar os sonhos de José. Mas a grande pergunta que eu me faço, e que obviamente eu lhe peço para você entender e refletir: quem pode interromper aquilo que Deus decidiu ser e acontecer? Alguém pode interromper aquilo que Deus decidiu fazer? Quais sonhos que Deus dá pode não se cumprir? Porque Deus deu a José 2 sonhos proféticos. Mas pode Deus dar um sonho profético para um dos seus filhos ou um dos seus servos e não cumprir? A minha resposta pode chocar muitos aqui, mas pode Deus não cumprir um sonho, uma promessa? Sim, Deus pode não cumprir. Porque não depende de Satanás e não depende dos 11 irmãos de José, que por inveja tentaram abortar o plano que Deus tinha na vida de José. Ou seja, escuta-me bem, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum demônio pode se opor àquilo que Deus tem lhe prometido. E é capaz de abortar aquilo que Deus diz que é para ser.
Mas o único que pode abortar a missão e o sonho profético que Deus tem dado para José, e os Josés que estão me vendo, é o próprio José. Se José decide, no recorrer da sua caminhada, dar as costas para Deus, se virar de Deus e assim, indo no Egito, fazer aquilo que o Egito faz. Se José deixa de ser José, acabou. Acabou para José, mesmo Deus determinando certas coisas. Então, cuidado, meus queridos, porque nós vemos muitas pessoas que antes da perseguição, elas eram íntimas com Deus, mas quando veio uma grande provação, deram as costas a Deus. Quando essas pessoas foram vendidas pelos seus irmãos, quando essas pessoas foram maltratadas e feridas, com toda oportunidade, inclusive com muitos pretextos de alegar que elas foram feridas pelos irmãos. Então, essas pessoas não conseguiram se levantar e até mesmo chegaram a se esfriar e deram as costas para Deus. Mas essas pessoas, esse José, que um dia foram José, não adianta alegar que porque Deus não cumpriu, sendo que um dia esses Josés que eram José deixaram de ser José. Então, apenas um pode impedir, pode interromper os planos que Deus tem para a sua vida. E não serão por causa dos irmãos de José, mas sim o próprio José. Agora, nós vamos analisar pontos aqui e já também lembrar da semana passada que nós estudamos os pontos similares que Jesus passou. Eu vou fazer muita comparação entre José e Jesus, né? Porque José passou por trajetórias na vida, né? Para que na lei, ou seja, no Antigo Testamento, possamos lembrar daquilo que triunfou na graça, que é Jesus. Entenderam, queridos? Primeiro, o que eu falei a semana passada. José recebeu uma missão, em sonho, né, de salvar os seus irmãos e estes se prostrarem diante dele. Isso foi o sonho que José recebeu. Uma missão de salvar seus irmãos, uma missão de ser acima dos seus irmãos e depois seus irmãos se prostraram diante dele. Pois Jesus também recebeu essa missão. Jesus também recebeu esse sonho profético e o cumpriu. Ele se entregou, morreu e ressuscitou. E claro que em breve os filhos de Jacó o adorarão como Rei dos Reis, quando Jesus voltará em Jerusalém. Isso é uma profecia. Segundo lugar, José foi odiado pelos seus irmãos. Jesus também foi odiado. Foi odiado porque os seus não o receberam quando deveriam receber. Até mesmo os seus próprios irmãos de sangue, da própria casa, não receberam, não tinha revelação que Jesus era o Messias. Depois chegaram a se converter, mas muitos dentro da casa de Jesus, da casa de Jacó, o rejeitaram e o odiaram, porque o viram como falso Messias. Terceiro lugar, José foi vendido por 20 moedas, mas Jesus foi vendido por 30 moedas. Você está vendo como existe uma semelhança entre ambos? Agora vamos continuar. Gênesis 37, 29 diz assim: quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes
E voltando a seus irmãos, diz: o jovem não está lá. Para onde irei agora? Disse Rúben. Então eles mataram um bode. Anota aqui. Os irmãos mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto. Veja se é a túnica do seu filho. Uau! Há uma tremenda revelação aqui. Há uma tremenda revelação aqui, queridos. Vamos lá. Para enganar o seu pai Jacó, já velho, de certa idade já, né? Rúben teve uma ideia. O que ele planejou? Rúben, o irmão mais velho, né, dos 11, né, ele decidiu pegar um bode. Ele buscou um bode e ele o sacrificou. Ele o matou e usou desse bode para usar do sangue desse bode e o colocou sobre quê? Sobre a túnica que José tinha, que foi inclusive presente do seu pai. Olha como isso é profético. Como isso é profético. Há uma tremenda mensagem profética escondida nessa passagem. Porque o bode representa Jesus. Como assim, pastor Cris? Não, isso eu não concordo com você, pastor. Jesus é ovelha, Jesus não é bode. Porque o bode, na verdade, representa maldição. Porque quem é bode, não pertence normalmente a Deus. Mas quem é ovelha, pertence ao pastor. Mas os irmãos escolheram um bode. Por quê? Porque ali está aquilo que eu quero falar para você. Jesus é o Cordeiro Santo e imaculado. Mas quando Jesus foi na cruz do Calvário, no processo, indo para a cruz, a Bíblia diz que Jesus se fez maldito. Está no livro de Gálatas. Jesus se fez maldição para nos resgatar. Ou seja, Jesus se fez maldito para resgatar os filhos de Jacó futuramente. E Jesus, sendo cordeiro, quando ele foi até a cruz, pois Jesus se fez de bode. Jesus se fez maldição para assim concluir e estabelecer seu plano de salvação na cruz do Calvário. Consegue entender isso? Porque a Bíblia diz que Jesus se fez maldito, tomando sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas maldições e todas as nossas enfermidades. Está no livro de Isaías, meus queridos. Pois no recorrer do sacrifício, Jesus se tornou o bode expiatório para que todos pudessem se salvar. E olha quem Rúben foi buscar. Olha quem Rúben foi buscar, induzido por Deus. Isso, meus amados, eu tenho convicção que foi a mão de Deus, induzindo Rúben em procurar um bode. Pois o próprio Deus induziu Rúben a matar o bode expiatório. Jesus foi o bode expiatório. Agora,
O fato é que José não morreu de verdade. Para Jacó, José morreu. Mas, na verdade, José não morreu. Morreu, mas não morreu. Porque ele não morreu, porque ele foi entregue para a caravana ismaelita. Mas morreu para Jacó. E também o fato é que Jesus não morreu, mas se ressuscitou. Morreu para muitos, mas para outros, Jesus não morreu. Ele ressuscitou. Pois José não morreu. E muitos dizem, nós matamos o Messias, mas não mataram não. Porque nosso Jesus Cristo, o José que veio na graça, este ressuscitou. Aleluia! Glória ao Todo-Poderoso por causa disso. Eu vou continuar, meus queridos. No versículo 33 diz assim, ele a reconheceu e disse, ou seja, os irmãos prepararam tudo um engano para enganar seu pai, porque claro, eram corruptos, eram mentirosos, eram enganadores e pensaram, nós não vamos falar para o nosso pai aquilo que nós fizemos. Isso é claro. Então, o que eles prepararam? Pegaram o bode, ou mataram, ou sacrificaram, a simbologia já expliquei para você, e ali colocaram o sangue como para dizer, o seu filho Jacó, o nosso irmão querido, morreu devorado por uma fera selvagem. Mentiram, enganaram seu próprio pai, pois sim, não poderia ser diferente vindo desses filhos no qual já estudamos o caráter e a índole. Pois quando chegaram com a túnica do seu filho, quando chegaram com a túnica que o próprio Jacó tinha dado ao seu filho José, cheio de sangue, olha aí o que Jacó diz, é a túnica do meu filho. Que choque, né, para Jacó, queridos. É definitivamente a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes. Quando fazem isso na época, era um símbolo, uma simbologia de desespero, claro, mas também de luto. De luto. Rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. E versículo 33 diz assim, todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Continuou a chorar por ele. Vamos falar sobre esse trecho, onde vamos extrair muitas coisas importantes aqui. Então, amados, a notícia, terrível notícia, veio a Jacó. Para Jacó, o filho querido, o filho amado, o filho leal, tinha morrido. Não estava mais com o pai. Tudo desabou para Jacó e não havia nada que pôde consolar Jacó,
absolutamente nada. Agora, eu gostaria que vocês pudessem pensar comigo sobre algo que despertou enquanto estava preparando esse esboço, esse estudo bíblico. Quantas vezes Deus se encontrou com Jacó? Olha só, a Bíblia diz que nessa fase da vida dele, que nós estamos agora, já Jacó estava já de idade, já um senhor, começando a estar velho. Já era velho nesse momento. Agora, quantos encontros Jacó antes teve com Deus? Gente, inúmeros encontros com Deus. Jacó teve experiências sobrenaturais com o próprio Senhor. Jacó recebeu revelações que só um íntimo ou uma pessoa que procura o Senhor é capaz ou foi capaz de receber. Quantas experiências Jacó teve com Deus em ouvir a voz de Deus, em vê-lo face a face? Lembra disso? Em Peniel, aonde Jacó viu Deus face a face, ele viu Jesus no vale de Jaboque. Lembra disso? Nós estudamos isso. Jacó teve experiência em ver a manifestação do seu poder e da sua graça muitas vezes. E eu me faço uma pergunta nesta noite. Por que Deus não teria avisado Jacó de que José não estava morto? Afinal, Jacó era um escolhido. E Jacó já conhecia um Deus que se manifestava na vida de Jacó. Por que Deus não teria se manifestado para Jacó em sonho? Porque ele costumava, inclusive, se manifestar dessa forma para Jacó. Ele dizia: Jacó, meu querido, meu amigo, você está sendo enganado. Então enxuga suas lágrimas, porque aquilo que aconteceu não é bem assim. Por que Deus não se revelou para Jacó? Por que Deus permitisse que Jacó fosse enganado pelos seus próprios filhos? Já pensou nisso? É um mistério. É um mistério. Mas eu vou lhe dizer pessoalmente, eu suspeito, mas muito, muito mesmo, muito. E coloco em jogo aqui uma provável fase decadente de Jacó. No final dos seus dias, na sua velhice, uma fase decadente de Jacó relacionando a sua intimidade com Deus. Eu tenho convicção que nessa fase de Jacó, Jacó estava assim, com Deus. Descendo, 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 descendo. Talvez Jacó estava acomodado, como muitos no final das suas vidas. E não apenas por isso. Não apenas por isso. Por que eu afirmaria isso? Primeiro, porque quando José falou do sonho para seu pai, lembra disso? Qual foi a reação de Jacó? Isso não provém de Deus. José, eu te repreendo, porque esse sonho, você está dizendo que eu, sua mãe, seus irmãos vão se prostrar diante de ti. O que você acha que você é, José? Ou seja, aonde estava o discernimento de José? Cadê o homem de Deus? Cadê o homem
que deveria ter procurado em Deus a revelação, e o discernimento que Jacó teve começou a se embaçar. Ou seja, parece que Jacó, naquele momento, naquela fase, começou a perder o discernimento vindo de Deus. Eu quero que você aprenda algo muito importante. Presta atenção e olha para mim, porque eu vou estar falando por intermédio de Deus para muitas pessoas agora. Aprende que quando uma pessoa começa a perder seu discernimento espiritual, é porque essa pessoa, ela julga as coisas pela carne e não pelo Espírito Santo. Isso significa que Jacó, numa fase adiantada da sua vida, poderia ter perdido intimidade com seu Deus. No recorrer e na fase da vida de Jacó, no final, Jacó perdeu seu discernimento. Mas tem uma causa: falta de intimidade com Deus. Falta de intimidade com Deus. Porque no recorrer do tempo, o Jacó que lutava para ter resposta, que lutava com Deus, esse Jacó que repousava sua cabeça sobre a rocha que era Cristo, representativo, a rocha que Cristo, e que descansava em Deus e que recebia sonhos proféticos. Cadê esse Jacó? Onde estava esse Jacó? Isso significa que Jacó, numa fase adiantada da sua vida, poderia ter perdido intimidade com seu Deus. Porque quando um homem é amigo de Deus, poderia Deus esconder algo dele? Você não se lembra de uma afirmação por aí que Deus falou com Abraão? Poderia eu esconder algo do meu amigo Abraão? Quando Deus planejava destruir Sodoma e Gomorra, qual foi a declaração do próprio Deus? Eu não vou esconder do meu amigo aquilo que eu vou fazer. Gênesis 18, 17. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer. Por que Deus escondeu de Jacó? E por que Deus não escondeu para Abraão? João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que aquele... Isso é Jesus que diz, tá? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Ou seja, para ser amigo de Deus, você tem que estar assim, ó, com Deus. Você tem que se alinhar com Deus. Você tem que obedecer a todos os comandos e instruções que Deus lhe deu. Na Bíblia, na palavra de Deus. Olha que Deus diz: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Repete comigo. Os servos não sabem o que seu senhor faz. E o amigo, ele sabe ou não sabe o que o seu senhor faz? Um servo não sabe, mas um amigo que obedece às instruções e os comandos de Deus, ali sabe o que o Senhor
está por fazer. Mas naquele momento da vida de Jacó, acontece que Jacó, enganado, perdeu o discernimento e Deus fica no silêncio e não fala nada. Por que será? Coitado de Jacó, se realmente é triste. É muito triste. E se entendo a dor de Jacó. Mas por quê? Por que Jacó? Aonde estava Deus em consolar Jacó? Porque a Bíblia diz que quem os consolou foi seus filhos, que procuraram o consolar. Mas a Bíblia não diz, e Deus consolou Jacó. Não se fala. Aonde Jacó teria buscado sua força para se recuperar, meus queridos? Pois a Bíblia diz que Jacó chorou muito, muito, e em muitas oportunidades tentaram consolá-lo, mas não adiantava. Jacó chorava, chorava, chorava. Inclusive chegou a dizer para os seus filhos, eu chorarei até eu chegar à sepultura. Olha isso. Ou seja, minha vida acabou. Minha tristeza será contínua. Contínua. E eu digo, aonde está a alegria do Senhor? Aonde estava a força de Deus na vida de Jacó? Que declaração é essa? Ou seja, porque perdeu José? A vida de Jacó e a missão que Jacó tinha em Deus não tinha mais sentido? O que aconteceu com Jacó? Muitos tiram conclusões em relação a certas coisas que podem acontecer sobre a vida de um Jacó, que um dia teve muita intimidade com Deus e de repente tudo desaba. E diz assim, coitado de Jacó, sim, coitado, triste. Mas o que você acha que está atrás de tudo isso? Um Deus que fica em silêncio? Que é injusto? E não se entende o porquê do choro de Jacó? Eu tenho convicção que o desaparecimento de José, ele tratou tanto Jacó como os 11 filhos de Jacó. Porque se Jacó estivesse bem com Deus, forte com Deus, pois Deus não o deixaria ser enganado. Você pode ter certeza disso. Certeza absoluta. Agora parece que a história se repete. Como assim, pastor? Se repete como? Quando? Pois já com idade avançada, lembra do que aconteceu com Isaac? Isaac foi enganado por Jacó. Por quê? Porque no coração de Isaac havia preferência por Esaú e não por Jacó. Lembra disso? Só que, por causa dessa legalidade, por causa dessa brecha em não discernir o que Deus discernia no seu tempo, na vida de Isaac, então entrou engano em Isaac. Isaac foi enganado por Jacó. E Deus permitiu que engano entrasse em Isaac. Por quê? Porque havia idolatria no coração de Isaac. Porque havia algo errado
em Isaac. E por que você acha que Deus permitiu que o engano entrasse em Jacó? Porque havia algo errado em Jacó. A história se repete. Por que Jacó teria perdido o discernimento? Por quê? Do sonho. Lembra do sonho? Já falei? Por quê? Pela falta de intimidade. Eu estou convicto disso. Porque Jacó perdeu intimidade. Pois muitos, no final das suas vidas, desaceleram com Deus. Em vez de acelerar, porque estão mais perto do dia da sua morte, de colocar o acelerador, eles desaceleram. Desaceleram. Olha só, que uma pessoa de idade, desacelere fisicamente é compreensível. Porque não pode ter o mesmo ritmo de fazer as coisas. Mas que uma pessoa desacelere espiritualmente é a pior coisa que você pode fazer. É fazer assim com o tempo. Com Deus. Na sua busca, na sua intensidade de buscar a face de Deus. Porque não é porque você aumenta em idade que você deve desacelerar na sua busca, na sua fome e no amor que você deve ter por Ele. Muitos desaceleram com o tempo porque se acostumaram de Deus. E ali, essas pessoas, o que acontece com elas? Elas não discernem mais o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E pouco a pouco, elas deixam o brilho do Espírito Santo. E vai se apagando, como se apaga uma lâmpada. O brilho se vai, o brilho se foi. E, consequentemente, Deus se retira. E o silêncio de Deus entra e Jacó apenas enfrenta seu sofrimento sem possuir mais a força do Altíssimo. Jacó não tem mais força e o sofrimento entra na vida de Jacó. Nessa fase de Jacó, nada o consola. Nada. Mas, na verdade, Deus o deveria consolar. E antes de Deus o consolar, Jacó deveria ter encontrado em Deus a verdade ocultada. Mas porque Jacó perdeu intimidade e perdeu seu discernimento, pois aconteceu o que aconteceu. Jacó chorou e não se consolou, porque não encontrou o Consolador. Não recuperou a intimidade daquele que consola tudo e tudo. Mas como Deus amava Jacó, eu repito, como Deus amava Jacó, o que pode salvar alguém que Deus ama muito, que um dia estava firme, bem firme com Deus, e repousava a sua cabeça sobre a rocha e descansava, e Deus falava com ele? O que pode salvar um homem que no recorrer do tempo, essa pessoa se esfriou, mas que Deus quer reavivar? Jacó, ei, você é homem de Deus. Cadê meu amigo? Por que você não é mais meu amigo? Como Deus faz
para salvar um homem que era amigo e que não é mais. E que deixou de ser um amigo para se tornar um qualquer. Quer saber o que Deus faz? A dor, o choro. A dor e o choro. A dor de Jacó pelo seu filho. Pois a dor de Jacó pelo seu filho deveria fazer com que Jacó se torne para Deus. Seria lógico que Jacó encontrasse consolo de Deus. Volta a encontrar o seu discernimento como antes. Sabem, meus amados, eu vi ministra de louvor cheio do Espírito Santo. Referência para suas nações. Que brilhava como uma poderosa lâmpada, que tinha a sensatez, a sabedoria, que era usado na profecia, que era usado para ser referência nessa nação. Mas com o tempo, Isaac foi cansando. Jacó foi cansando. E Eli foi cansando. Mesmo que circunstância da vida permite que pessoas influentes do seu redor lhe ferem, ou até mesmo familiares, nenhuma decepção, amados, nenhuma decepção humana justifica o abandono a Deus. E aí eu falo com essas pessoas como profeta de Deus. Não há nenhuma decepção que homem, que esposa ou esposa possa fazer lhe prejudicando para impedir os sonhos que Deus tem para a sua vida. Nenhuma justificativa para você abandonar a Deus. Ouviu, Jacó? E eu vi com o tempo que essas pessoas tão usadas por Deus, numa fase mais avançada da sua vida, perderam seu José. De que forma? Perderam sua saúde. Perderam seu José. O choro entrou. O câncer apareceu. E ali, Jacó chora. Por quê? Por quê? Queres saber por quê, Jacó? Eu vou lhe falar por parte de Deus por quê. Para que você caia em si. Para que você volte ao seu discernimento passado, Jacó. Para que você volte a ser o Jacó que dependia de Deus ao ponto de descansar sobre a rocha que é Cristo e depender dele, Jacó. Porque por meio da dor, alguns Jacó voltam a ser. Mas outros Jacós não voltem mais. Porque mesmo na dor, Jacó que foi Jacó, mas que não é mais Jacó, se endureceu e procurou o colo dos seus 11 filhos corruptos e desonestos, em vez de procurar o colo de Deus, pois assim procurou ser consolado pelos seus filhos que não são filhos de Deus, mas se tornou tal qual eles, porque desprezou
aquilo que um dia você reconheceu como sendo de Deus. Pois certamente os filhos de Jacó, como são mentirosos, vão lhe falar que você é ungido, vão lhe falar que você é ungida. Mas se José estivesse no seu lado, ele diria: você perdeu seu discernimento, papai. Por que não vês mais como Deus vê? Volta, Jacó. Volta, Jacó. Muitos Jacós aqui, se eles têm ouvidos para ouvir, ouçam. Feche os seus olhos. Meu Pai, eu sei que o Senhor me usou, esperando que essa palavra possa alcançar e repousar, como o lenço da visão que Deus deu para Pedro, que desceu do céu e veio para a terra. Que esse lenço venha, que carrega a revelação, venha cair sobre esse lar, sobre essa vida que precisa ouvir essas palavras. Que um dia foi e hoje não é mais, e até mesmo continua falando de Deus, mas não tem mais o brilho, não tem mais vida, não tem mais sensatez. Porque mesmo com um choro, porque Deus permitiu que você perca seu José, perca sua saúde, você não cai mais em si. Você não quer ver aquilo que vocês precisam ver. Volte, José. Aliás, volte, Jacó, a ser aquilo que você tem que ser. E não se abre para os filhos do engano. Saia do sistema e volta para o reino dos céus. Porque se é necessário sair do sistema evangélico para assim entrar no sistema do reino dos céus, e muitas das vezes para aqueles que procuram o reino, não tem ninguém para lhe consolar, a não ser o essencial, o Consolador, que esse lhe dará força de verdade. Obrigado, Senhor, por suas palavras. Essa é minha oração.